As fases do luto, após um relacionamento com um narcisista. Existe um tipo de dor que não se expressa em lágrimas, nem em gritos, nem em explosões emocionais. Existe um tipo de dor que acontece em silêncio profundo. Um silêncio tão grande que ecoa por dentro, como se a alma inteira estivesse tentando reorganizar memórias quebradas. Essa dor normalmente surge depois de experiências traumáticas. E entre todas elas, poucas são tão devastadoras quanto o fim de um relacionamento com um narcisista. A ciência psicológica descreve esse tipo de vínculo como um trauma de apego, uma relação de reforço intermitente, uma formação de laços dopaminérgicos irregulares, uma experiência de dissonância cognitiva e uma forma de dependência afetiva semelhante a dependências químicas. Por isso o luto é tão longo, tão intenso, tão confuso, tão diferente do luto comum. Hoje vamos caminhar com profundidade por esse fenômeno, pela neurociência, pela psicodinâmica, pelo sistema nervoso, pelas memórias e pelos afetos, e principalmente pelas 5 fases do luto, exatamente como aparecem após um relacionamento abusivo com um narcisista. Este roteiro é longo, muito longo. Ele foi criado para que você possa narrar por horas e horas, como uma travessia emocional profunda, terapêutica, acolhedora, científica e transformadora. Respire fundo. Vamos entrar nas camadas mais profundas da mente humana e reconstruir tudo de dentro para fora. Quando falamos de narcisismo patológico, estamos falando de um conjunto de traços, muitas vezes associados ao transtorno de personalidade narcisista ou ao menos características narcísicas graves, que incluem déficit de empatia, necessidade de admiração constante, manipulação afetiva, exploração emocional, profunda fragilidade egóica disfarçada de arrogância e, principalmente, a incapacidade real de construção de vínculo emocional genuíno. A vítima, por outro lado, normalmente apresenta alto nível de empatia, sensibilidade afetiva, habilidades de conexão emocional, tendência a assumir responsabilidade pelos conflitos, histórico de apego ansioso, predisposição a reforço intermitente e uma grande capacidade de amar. É a combinação perfeita para o trauma. A ciência mostra que relacionamentos com narcisistas ativam áreas do cérebro relacionadas a dependências, indo da dopamina, prazer e euforia, à norepinefrina, alerta, passando pelo cortisol, estresse e até pela oxitocina, apego. Por isso a vítima sente saudade, mesmo depois de tanto abuso. Por isso é tão difícil se afastar. Por isso o luto é tão profundo. Não está chorando uma pessoa, está chorando um processo neuroquímico que foi hackeado emocionalmente. Fase 1. A negação. O cérebro tentando se proteger do trauma. A negação, do ponto de vista neurocientífico, é uma resposta de defesa do sistema límbico. Quando a mente recebe um impacto emocional forte demais, ela entra em um estado de minimização cognitiva. Isso significa, a mente tenta reinterpretar o que aconteceu, tenta reescrever memórias, tenta suavizar a realidade, tenta criar explicações alternativas para a dor, tenta evitar o colapso emocional imediato. A negação é o cérebro dizendo: isso é grande demais para processar agora. Vamos aos poucos. E é exatamente assim que acontece. Você começa a buscar mensagens antigas, como se ali estivessem respostas escondidas. Começa a relembrar momentos bons, e eles voltam mais fortes do que os ruins, porque são memórias associadas à dopamina. A dopamina cria brilho nas lembranças. Os momentos ruins, ligados a cortisol, ficam turvos. Por isso você puxa as memórias boas primeiro. Isso é biológico. Na negação, você tenta costurar sentido onde não existe. Tenta encaixar peças que nunca se encaixaram. Tenta encontrar lógica no ilógico.
E isso não é fraqueza, é neuroproteção. Durante essa fase, você pode sentir confusão mental, saudade idealizada, distorção da realidade, minimização do abuso, hipervalorização dos momentos bons, pensamentos ruminantes. Ele não pode ser tão ruim assim. A negação é apenas o início do luto, mas é também o momento em que o cérebro tenta se proteger. Só que ela não dura para sempre. O cérebro tem limites, o coração tem limites, o corpo tem limites. E quando a negação finalmente se quebra, vem a fase mais intensa de todas. Fase 2, a raiva, a primeira expansão emocional do trauma. A raiva, neurobiologicamente, significa ativação da amígdala, a região do cérebro responsável pela proteção. Quando você entra em contato com a verdade, não a verdade consciente, mas a verdade emocional, aquela que você sente com o corpo, a amígdala reage. Ela diz: isso foi errado, isso foi abuso, isso me feriu, eu não merecia. A raiva não é inimiga da cura, ela é o começo da cura. A ciência mostra que a raiva devolve o senso de identidade, resgata o instinto de autopreservação, quebra o ciclo de idealização, reconecta a vítima ao próprio valor, devolve energia para o sistema afetivo. É como se uma parte adormecida dentro de você acordasse. A raiva ilumina o que estava escondido, ilumina manipulações que você não percebia, ilumina humilhações emocionalmente normalizadas, ilumina silêncios abusivos que você achava que merecia. Mas a raiva é cansativa. Ela queima, ela exaure, ela abre o peito. E se não for compreendida, você pode recair, porque logo depois dela vem a fase mais enganosamente difícil. Fase 3, a barganha, a batalha entre neuroquímica e consciência. A barganha não é racional, é neuroquímica. Ela acontece porque o cérebro, acostumado ao ciclo dopamina-cortisol-dopamina, entra em síndrome de abstinência afetiva. Você não sente falta da pessoa, sente falta da dopamina do começo, sente falta da excitação do amor-bomba, sente falta da atenção intensa, sente falta da validação, sente falta da fantasia. Isso é reforço intermitente, um dos mecanismos mais viciantes já estudados pela psicologia. Por isso, na barganha, você pensa: talvez ele mude, talvez eu tenha sido dura demais, talvez eu deva tentar mais uma vez, talvez a gente tenha solução. Esses pensamentos não são desejos profundos, são reflexos neuroquímicos. É o cérebro viciado pedindo só mais uma dose. A barganha é perigosa. É nela que recaídas acontecem. É nela que narcisistas voltam. É nela que você pensa que pode salvar alguém que não quer ser salvo. Mas pouco a pouco, a barganha enfraquece. Você começa a perceber: não há nada para salvar, não há nada para negociar. E quando isso acontece, o coração afunda. Então surge a fase mais profunda do luto. Fase 4, a depressão, tristeza profunda, o encontro com a realidade crua. A tristeza profunda não é fraqueza. É o luto psicológico entrando na camada mais profunda da cura. É aqui que o corpo finalmente entende: acabou, de verdade. A ciência explica essa fase como descompressão do sistema nervoso, colapso da expectativa, assimilação emocional do trauma, queda da dopamina idealizada, aumento momentâneo do cortisol da despedida, reorganização cognitiva do eu. É quando você sente cansaço extremo, tristeza silenciosa, perda de interesse, sensação de vazio, vontade de isolamento, desapego gradual da fantasia, o coração se despedindo do que nunca existiu. É nesta fase que você chora com verdade. Não por ele, mas por você. Pelo que viveu, pelo que aceitou, pelo que ignorou, pelo que acreditou, pelo que doeu. A tristeza profunda é um ritual. Ela limpa, ela purifica, ela reorganiza.
E quando essa limpeza acontece, ela abre espaço para algo novo, silencioso, bonito. Fase 5. A aceitação, a reprogramação emocional e cognitiva. A aceitação acontece quando o cérebro finalmente reencontra equilíbrio neuroquímico. A dopamina estabiliza, o cortisol diminui, o sistema nervoso volta ao estado parasimpático, o estado de calma. Você começa a respirar melhor, pensar com mais clareza, dormir com menos inquietação, sentir o corpo mais leve. A aceitação é a consciência plena da realidade, sem dor, sem luta, sem fantasia, sem culpa. É quando você diz: agora eu entendo, agora eu sigo. Você entende que não perdeu nada. Você se libertou. Você entende que não falhou. Você sobreviveu. Você entende que não era pouco, ele era insuficiente. Você entende que não terminou sozinha, começou sozinha de novo. E isso é poder. A aceitação reorganiza a identidade. Você volta a gostar de quem é. Volta a escutar sua própria voz. Volta a confiar no seu próprio valor. A aceitação é o renascimento. A fase não oficial, mas real. A reconstrução, o retorno ao eu autêntico. A reconstrução não é apenas emocional, é neurobiológica, é comportamental, é identitária. Você começa a recuperar a autoestima, reorganizar fronteiras internas, melhorar a autoconfiança, definir limites, reconhecer padrões de abuso, evitar recaídas, reestruturar a visão de amor, reconhecer seu próprio valor. É nessa fase que você percebe: você voltou, inteira, mais forte, mais sábia, mais consciente, mais você. E ninguém tira isso de você, nunca mais. O luto após um relacionamento com um narcisista não te diminui. Ele te desperta, não te destrói, te reconstrói, não te derrota, te transforma. Você sobreviveu a algo que muita gente nunca escapa, e isso faz de você alguém raro, alguém forte, alguém profundo, alguém que merece um amor verdadeiro. Comece por você mesma.